O objetivo da aula de hoje: compreender o fator de atualização e determinar o aumento e o desconto sucessivo. Fator de atualização. O fator de atualização é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, passado, presente ou futuro. Quando trabalhamos com a razão entre grandeza, sabemos que teremos uma divisão entre elas e que, ao dividir dois valores quaisquer, só podemos obter três tipos de resultados. Denotemos duas grandezas por A e B e façamos análise das possibilidades dessa divisão. O que é que eu tenho? O primeiro, valores iguais. Valores iguais. Eu tenho dois valores, vou dar dois valores A e B. Na hora que eu dividir o A por B, der 1, significa dizer que o A é igual ao B, então esse valor permaneceu constante. Significa dizer que não teve nenhum aumento e nem desconto, então ele permaneceu neutro. Outro caso, valores diferentes. Se eu tenho o A maior do que o B, então significa dizer que quando eu dividir o A por B, vai dar um número maior do que 1. Se der um número maior do que 1, significa dizer que houve um aumento. Se houve um aumento, então foi maior do que 100%. Esse 1 aqui está sendo representado, na hora que eu dividir, der 1, quer dizer que representa 100%. Ou seja, a grandeza do numerador é maior do que a do denominador. Então, se eu tenho aqui a grandeza do numerador maior do que o denominador, então significa dizer que teve um aumento. E se o numerador for menor do que o denominador, eu vou ter esse caso. Vou ter esse caso aqui, B maior do que o A. Na hora que eu dividir o A pelo B, vai dar um número menor do que 1. Se tem um número menor do que 1, significa dizer que houve um desconto. Então, são os três casos. Ou ele vai ser igual, ou ele vai ser maior, ou ele vai ser menor. Então, ele vai permanecer com valor constante, ou ele vai ter um aumento, ou ele vai ter um desconto. Como eu havia falado, esse 1, em termos de porcentagem, representa 100%. Então, se o número aqui é maior do que 1, significa dizer que é maior do que 100%. Se for igual a 1, 100%. For menor do que 1, significa dizer que menor do que 100%. No caso de a divisão resultar em um número maior do que 1, como A dividido para B deu 1,05, podemos entender o resultado de duas formas diferentes. Quais são as duas formas? O primeiro caso, eu tenho que a leitura A é 5% maior do que B. Então, isso quer dizer que teve um aumento de 5%. Ou eu posso dizer que o A é 105% de B, portanto, 5% maior. Ambas as interpretações são corretas e seu uso depende do melhor contexto. No caso de a divisão resultar em um número menor do que 1, por exemplo, eu tenho o A dividido para B deu 0,9 ou 0,90, também podemos entender o resultado de duas formas diferentes. Quais são as duas formas? A primeira seria essa. Eu posso dizer que o A é 10% menor do que B. 10% menor do que B, porque eu tenho 90 para chegar em 100, significa dizer que houve um desconto de 10%. Ou eu posso dizer que o A é 90% de B, portanto, 10% menor. Na prática, se a opção for pela primeira interpretação, então precisamos aprender a obter a taxa percentual I. Essa taxa percentual I aqui, a partir do valor do fator de atualização. Então, aqui seria o fator
de atualização, aí eu vou ter de encontrar a porcentagem. Como é que eu vou encontrar? Vou encontrar da seguinte maneira, ó. Se o fator de atualização for maior do que 1, então isso quer dizer que o fator de atualização será a soma entre 1 mais a taxa percentual. Por quê? A taxa percentual? Porque deu um número maior do que 1. Então, posso dizer que a taxa percentual, para me encontrar, será calculado subtraindo o fator de atualização menos 1. No caso aqui vai dar um número decimal. Então, quando eu encontrei esse número decimal, se eu quiser em termos de porcentagem, vou multiplicar por 100. Se o fator de atualização for um número menor do que 1, então o fator de atualização vai ficar 1 menos o i. 1 menos o i, porque 1 é maior do que o i. Então, a taxa, para mim determinar ela, será 1 menos o fator de atualização. Também vai dar um número decimal. Assim, eu tenho a seguinte coisa, como o primeiro caso que apareceu. O fator de atualização vale 1,05. Como é que eu vou fazer para me encontrar a taxa percentual? 1, se houve um aumento, então vai ficar 1 menos 1 é igual a f menos 1. Então, o fator de atualização vai ficar 1,05 menos 1, subtraindo vai dar 0,05. Então, o que é que eu vou fazer? Toda vida eu vou ter de multiplicar por 100. Multiplicando por 100, que vai dar 5%. Então, aumento. O segundo exemplo, aquele segundo caso. No caso aqui houve um desconto de 10%. Então, o fator de atualização vai 0,90. Então, a taxa vai ficar 1 menos o fator de atualização, subtraindo 0,10. Multiplicando por 100, que vai dar 10%. Então, 10% menor. Aumento e desconto. Na comparação de dois valores diferentes de uma mesma grandeza, fator de atualização maior do que 1, significa dizer que houve um aumento ou acréscimo do valor. Se o f for menor do que 1, significa dizer que houve um desconto ou uma perca de valor, pois o valor da grandeza variou no tempo e o valor mais antigo é a base de comparação. O fator f é igual a 1, que é o fator neutro. Significa dizer que o valor permaneceu constante, não teve aumento nem desconto. Significa dizer que não houve variação. Então, como havia falado, fator de atualização maior do que 1, aumento. Fator de atualização menor do que 1, desconto. Fator de atualização igual a 1, não houve variação. Aumento e desconto sucessivo. Então, no mesmo contexto, eu posso ter vários aumentos e vários descontos. Então, como é que eu faço para me calcular esses vários aumentos e esses vários descontos ao mesmo tempo? Para compor vários aumentos e ou descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais e assim obter o fator acumulado, que nada mais é do que o fator de atualização entre o primeiro e o último valor considerado, independentemente dos valores intermediários. Então, aqui é a fórmula aqui, ó. Então, fator acumulado será o fator de atualização 1 vezes fator de atualização 2 vezes o 3 e assim por diante. Se eu tiver 10 fatores de atualização, vou multiplicar todos. Vamos aqui o exemplo. O fator de atualização correspondente a cada situação é. Então vamos aqui o primeiro. 12% de aumento. Então vou encontrar o fator de atualização. Então, primeiro passo, eu vou fazer a divisão
para me encontrar a taxa em números decimais. Vou dividir sempre por 100. Então, 12 dividido para 100 de 0,12. Como houve um aumento, eu vou somar. Então, o fator de atualização vai ser igual a 1 mais o I. O I em números decimais, 0,12. Então somando deu 1,12. 25% de desconto significa dizer que houve um desconto de 25%. Então, vou dividir o 25% de 0,25. Agora, como houve um desconto, agora não vou mais somar, como eu fiz aqui. Agora vou subtrair 1 menos 0,25, deu 0,75. 0,75. 350% de aumento. 350% de aumento também é o mesmo procedimento. Divido por 100, deu 3,5. Como houve um aumento, eu vou somar. Então, somei 1 mais 3,5 vai dar 4,5. Então, fator de atualização 4,5. Próximo exemplo. Interprete cada fator de atualização, definindo se é aumento ou desconto e qual é o valor da taxa. Fator de atualização 1,34. Então, significa dizer que é aumento. Por quê? Porque é maior do que 1. Então, como é que eu vou fazer? A fórmula é essa daqui, ó. I, F menos 1. O F é maior do que o 1, por isso que o F é em primeiro. Então, subtraindo 1,34 menos 1, 0,34. Multiplico por 100, que vai dar 34% de aumento. Quando é para me encontrar, aqui ó, eu encontrei o fator de atualização, ele deu a taxa, eu dividi por 100. Agora aqui o contrário. Agora ele deu o fator de atualização e está pedindo uma taxa percentual. Eu multipliquei por 100. Fator de atualização 0,3. Então houve um desconto. Se houve um desconto, significa dizer que vai ser 1 menos o fator de atualização. 1 menos 0,3 deu 0,7. Multiplicando por 100 deu 70% de desconto. Fator de atualização igual a 3. Então houve um aumento. Então vou somar. Então houve uma soma. Então é maior do que 1. Então o fator de atualização menos 1. Então vai ficar 3 menos 1 deu 2. 2 vezes 100 deu 200% de aumento. 200% de aumento. Quando é que eu vou usar o F primeiro? Quando é que eu vou usar o 1 primeiro? Quando for aumento, eu uso o F. Quando for desconto, eu uso primeiro o 1. Vamos para o próximo exemplo. Se a taxa de inflação de janeiro é de 6% e a de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação do bimestre de janeiro e fevereiro é de... Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou encontrar o fator de atualização. Então, vou encontrar primeiro o fator de atualização do mês de janeiro. Então, primeiro passo, vou dividir por 100. 6 dividido para 100, 0,06. Então, vou encontrar o primeiro fator de atualização, como é um aumento, né? Inflação é aumento. 1 mais 0,6 deu 1,06. Agora, eu vou encontrar o fator de atualização do mês de fevereiro. Então, dividi o 5 por 100, 0,05. Somei com 1, deu 1,05. Agora, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho mais de duas fator de atualização, então fator de atualização acumulado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 2. Então, vou multiplicar 1,06 vezes 1,05. Multiplicando deu 1,113. 1,113. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero encontrar a taxa percentual de aumento. Então, aqui houve um aumento, não foi? Então, vou encontrar qual foi esse aumento. Como o fator de atualização
foi maior do que 1, então houve um aumento. Se houve um aumento, a fórmulazinha é essa. Ó. 1 é igual fator acumulado menos 1. Então, subtraindo deu 0,113 vezes 100 deu 11,3. Então, 11,3. Então, alternativa certa, o item. Alternativa certa é a D, 11,3.